Tá bom. Bom, vamos lá. A nossa aula de hoje vai tratar de uma outra estrutura, né, que é muito utilizada também, né, para armazenamento de informação, que é a estrutura do tipo matriz, né? Ela é muito parecida com o vetor, aí tem só algumas diferenças, né, relacionadas agora, que agora eu não trabalho só com uma linha, né, com um vetor. Eu trabalho com linha e coluna, né? Bom, primeiro, bora dar uma analisada no conceito. Eu vou utilizar o conceito aqui do site Brasil Escola, que já está mais ou menos aqui aberto. Tá? É o conceito que eu vou utilizar da própria matemática, né? O conceito de matriz, né? Aí, normalmente, né, para você fazer a representação da matriz, você indica por uma letra, isso falando matematicamente, né? E depois a indicação de um valor M que indica a quantidade de linhas, aí por um valor N que indica a quantidade de colunas, né? Então, normalmente você tem uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas. Aí, por exemplo, temos aqui a matriz A, ela tem duas linhas, né? Na primeira linha tem -1, 2 e 0. Na segunda linha tem 0, 4 e raiz de 3. E ela tem três colunas, né? Na primeira coluna o -1 e 0, na segunda coluna o 2 e 4 e na terceira coluna o 0 e raiz de 3. Aí tem matriz só com muito parecido com o vetor, né, mas é considerado uma matriz, apenas uma linha e quatro colunas. E tem também a matriz com só uma coluna, né, mas com três linhas aqui colocadas, né? Então, em geral, é indicado assim, né, da matriz. E, normalmente, o conceito matemático, né, ele considera um elemento genérico, né, representado por uma letra, e o I representando a quantidade de linhas e o J representando a quantidade de colunas, né? Tanto é que você vai ver muito, né, a utilização de I e J por causa do conceito da matemática, né? Então, você acaba transportando lá o conceito da matemática para a computação. Aí você vai ver muito o uso do I e J, o I para representar a linha, o J para representar a coluna. Não que isso seja obrigatório, tá? Eu poderia utilizar qualquer outra variável válida, né, para representar a linha e coluna, mas é muito comum a utilização, né, do I e do J, o I para representar a linha e o J para representar a coluna, né? Muito bem. Então, eu tenho sempre, né, uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas no momento que eu tenho, né, uma matriz, ok? Ainda tem os tipos, né, de matriz, né? Por exemplo, matriz quadrada, número de linhas é igual ao número de colunas, né? Matriz identidade, né? Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os elementos que estão fora são iguais a 0. Matriz unitária só tem um elemento. Matriz nula, todos os elementos iguais a 0. E assim vai, né? Isso aí é só para dar uma ideia, porque a gente vai utilizar uma estrutura, né, semelhante a essa da matemática. Muito bem. Bom, a primeira coisa é, trazendo agora, né, aquele conceito da matemática para a computação, para fazer uso de uma matriz, eu tenho que primeiro declarar essa matriz. Aí, na declaração, eu sigo esse padrão, né? Primeiro, eu indico o tipo de dado que vai ser inserido em cada posição da matriz. Aí pode ser um número inteiro, um número real, um caractere. Então, eu posso armazenar qualquer tipo de informação nas posições da matriz. Depois, eu defino um nome para essa matriz, aí segue a regra de nomeação, que é utilizada para variável, sempre começar por letra. O único caractere especial que pode ser aceito é o underline, né? Mas tem que começar por letra ou underline.
pode ter letras e números, né, na composição do nome, segue a mesma regra que nós utilizamos para nomeação de variáveis. E agora, o que vai ter diferente, né, em relação ao vetor é que eu preciso dizer quantas linhas eu vou ter na minha matriz, aí entre colchetes eu informo a quantidade de linhas que eu vou ter na minha matriz, e depois, entre colchetes, eu informo o número de colunas que eu vou ter na minha matriz. Então, o que tem de diferente agora, né, é porque obrigatoriamente eu preciso dizer quantas linhas e quantas colunas, seguindo exatamente essa sequência. A primeira informação dentro dos colchetes é o número de linhas e a segunda informação é o número de colunas. Tá? Então, um exemplo. O tipo de dado a ser inserido, aí defini aqui como um inteiro. O nome da matriz, eu defini aqui como um mate. Aí a primeira informação, o número de linhas. Aí eu estou dizendo aqui que a minha matriz vai ter 2 linhas. E a segunda informação é o número de colunas. A minha matriz vai ter 3 colunas. Então está aqui, né? Eu criei a matriz mate. Aí eu tenho 2 linhas, né? A linha 0 e a linha 1. E 3 colunas. A linha 0, a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. Tá? Eu já indiquei aqui o índice, né? Porque na linguagem C++, que a gente vai estar utilizando, obrigatoriamente o índice é fixo. A primeira linha sempre vai ser 0, a segunda linha sempre vai ser 1 e assim sucessivamente. A mesma coisa com a coluna. Em C++, a primeira coluna sempre vai ser o índice 0, a segunda coluna o índice 1, a terceira coluna o índice 2, e assim sucessivamente, dependendo do número de linhas e dependendo do número de colunas. Tá? Porque algumas linguagens você tem possibilidade de manipular esse índice. Tá? Na linguagem Pascal, por exemplo, você pode dizer como é que você quer que aconteça, né, essa variação do índice. Já na linguagem C++, obrigatoriamente, né, sempre a primeira posição, né, vai ser 0 e a segunda posição 1 e assim sucessivamente, seja para linha, seja para coluna. Então, agora, eu represento uma determinada posição. Então, por exemplo, se eu quero armazenar alguma coisa aqui, por exemplo, armazenei o 8 nessa primeira posição. No momento que eu armazeno alguma coisa em uma posição, aí agora, como é que eu vou indicar, né? Já que antes eu tinha um nome de variável que identificava uma variável, né? Criava a variável inteira A, armazenava alguma coisa. Então, aquele nome armazenava aquele valor, né, que estava sendo colocado. Agora, não é só o nome que identifica, né, uma posição. Agora eu tenho, além do nome que vai identificar aquela posição, eu tenho qual a linha em que está armazenada aquela informação e qual a coluna está armazenada aquela informação. Então, se eu quiser indicar, por exemplo, armazenar esse 8, eu vou atribuir o 8 a essa posição, aí eu vou dizer que o mate na linha 0, na linha 0, na coluna 0, eu estou armazenando o valor igual a 8. Então, se eu for atribuir, né, um valor a uma determinada posição, eu tenho que dizer em qual variável, como é uma matriz, em qual linha e em qual coluna essa informação vai estar sendo armazenada. Então, eu indico agora, né, no momento que eu vou armazenar alguma coisa dentro dessa matriz, aí no caso, como é uma matriz de inteiros, eu posso armazenar, né, qualquer número inteiro, eu estou armazenando o valor 8, né, na posição linha 0, coluna 0. Então, sempre eu vou precisar indicar a linha e coluna em que essa informação está sendo armazenada. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tranquilo, Pedro? Beleza. Muito bem. Só que assim,
eu não vou armazenar posição por posição, né? Porque se eu tivesse que fazer a entrada de dados posição por posição, aí eu teria que fazer uma estrutura onde eu tivesse que armazenar o MAT de 00, o MAT de 01, o MAT de 02, o MAT de 10, o MAT de 1, o MAT de 12, porque eu tenho todas essas posições, né? Aqui é o 00, nesta outra é o 01, nesta outra é o 02, nesta outra é o 10, nessa outra é o 11, nessa outra é o 12. Então eu teria que fazer, né, para cada uma das posições, né, uma entrada de dados indicando linha e coluna. Então, para isso, normalmente, né, você utiliza, isso é padrão, né, uma estrutura de repetição para executar essa tarefa. Tá? Vamos ver esse outro exemplo agora para a gente fazer a entrada de dados de uma matriz. Tá? Eu estou criando uma matriz, agora uma matriz de reais, tá? Chamado de MAT, com 2 linhas e 3 colunas. Né? 2 linhas e 3 colunas. Aí está aqui a variável MAT, a matriz MAT, com 2 linhas, aí aqui eu tenho uma linha, e aqui a segunda linha, e 3 colunas. Aqui eu tenho a primeira coluna, aqui eu tenho a segunda coluna, e aqui eu tenho a terceira coluna. Então eu estou criando esses espaços de memória para poder armazenar essas informações. Bom, como eu vou precisar do índice, né? As informações do índices que vão ser utilizados na estrutura de repetição, eu estou criando 2 variáveis inteiras, uma chamada de i e outra chamada de j. O i, que vai controlar o índice das linhas, né? Uma hora é 0, outra hora é 1, e outra variável, o j, que vai controlar o índice das colunas, né? Que uma hora é 0, outra hora é 1, outra hora é 2, para esse exemplo de uma matriz 2 por 3, com 2 linhas e 3 colunas. E como eu falei anteriormente, na linguagem C++, obrigatoriamente o índice sempre começa com valor igual a 0. Então eu vou precisar, né, dessas 2 variáveis, i e j. Aí eu estou utilizando i e j para relacionar com aquele conceito da matemática, tá? Mas isso não é obrigatório, eu poderia utilizar qualquer variável válida, mas é comum, né, fazer uso dessas variáveis, uma chamada de i e outra j, para relacionar com o conceito da matemática, que nós vimos logo no início. Bom, aí depois eu vou fazer assim, eu vou fazer um laço com a variação do valor de i. Né? O valor de i, se a gente analisar bem aqui no desenho da matriz, ele vai ser 0 e depois 1, né? Já que eu tenho só 2 linhas. Então eu vou fazer uma variação. Né? O i vai receber 0 logo no início, que é o valor da primeira posição. Eu vou fazer uma variação de todos os i's menores do que 2, porque vai variar de 0 até 1, e vai variar de 1 em 1. Né? Eu vou aumentando sempre de 1 em 1. Então, no momento que ele lê a primeira vez essa linha, o que acontece? Quando ele lê a primeira vez, o valor de i recebe o valor inicial. O valor de i vai receber 0. Aí é a primeira vez que ele está lendo, o valor de i vai receber 0. Aí lá na memória do computador ele vai armazenar o valor igual a 0. Então vai até o i menor do que 2, ele analisa a condição, e como é i até i menor do que 2, e o valor é 0, que é menor do que 2, é verdadeiro, o que vai acontecer? Ele vai entrar no laço. Então vai ocorrer, né, a entrada no laço. O i vai receber 0 e ele vai entrar no laço para executar todas as tarefas aqui, né? Aí, ó, tem a chave aqui, né? Entrou no laço. Entrou no laço. Aí, quando ele entrou no laço, aí, opa, encontrou outro for. Para j de 0, j menor do que 3, sempre de 1 em 1 faz. Quando ele lê a primeira vez essa linha, aí, de novo, o que acontece com o valor de j? Ele vai receber o valor inicial, né? Como ele está recebendo a primeira vez, J vai receber 0. E J vai receber 0. Na memória do computador, o valor 0 é armazenado. E
entra no laço. Entra no laço. Vai executar todas as tarefas que estão aqui. Bom, aí eu coloquei para ser exibido na tela o seguinte: o Cout é um comando de saída de dados, né? Que é mostrar alguma coisa na tela, para que a gente possa ver. Aí mostre na tela. Aí eu coloquei exibir o colchete, seguido do valor da variável ir neste momento. Quanto é o valor de ir? 0. Valor 0. Seguido de colchete, fecha colchete, colchete, fecha colchete, né? Fecha colchete, colchete. Seguido do valor da variável j, valor da variável j, seguido do fecha colchete, dois pontos. Seguido do fecha colchete, dois pontos. Então eu coloquei para exibir na tela. Isso aqui é muito pessoal, tá? Eu coloquei dessa forma, mas poderia ser simplesmente só digite um valor, ou digite um número. Podia ser qualquer texto, né? É só que é para aparecer alguma coisa na tela. Eu coloquei para exibir exatamente a posição da matriz onde a informação vai ser armazenada. A informação da matriz vai ser armazenada na linha 0 e na coluna 0. Opa, alguém solicitou a entrada. Deixa eu verificar lá. Rapidinho. Pronto. Foi a Aline, né? Aline, boa tarde. Tudo bem, Aline? Tá me escutando, Aline? O teu microfone está desabilitado. A gente já começou aqui, Aline, tá bom? A gente só acompanha aí. Muito bem. Então, aqui poderia ser simplesmente, né? Eu pedi para exibir, digite um valor, né? Eu estou colocando dessa forma para indicar para nós em qual linha e qual coluna, né, a informação vai ser armazenada. E espera que o usuário digite alguma coisa. Tá? Aí, por exemplo, o usuário vai lá e digita 5. No momento que o usuário teclar Enter, o que vai acontecer? O valor 5 vai ser lido e vai ser armazenado na variável mat, na posição linha. O valor de I agora é 0, na coluna 0. Variável mat, linha 0, coluna 0. Então, ele vai armazenar o 5 nesta posição. Ok? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Ok. Beleza. Aí vejam, ele chegou mais alguém. Muito bem. Aí chegou no fim para do J, né? Ele chegou aqui no fim para do J. Quando ele chega no fim para do J, o que vai acontecer? Ele volta, vai executar o incremento do J, ou seja, o J vai receber mais 1, ele vai executar o incremento do J, o J vai receber mais 1, ele vem para cá, executar o incremento do J, aí J mais 1, 0 mais 1, 1, armazena no próprio J, recebeu o incremento. E depois ele verifica se está dentro da condição. O J é menor do que 3, aí o 1 é menor do que 3. É verdadeiro. Se é verdadeiro, o que vai acontecer? Ele vai entrar no laço de novo, né? Porque a condição permanece verdadeira, né? Ele vai entrar no laço de novo.
Ou seja, vai executar tudo que está aqui dentro novamente. Aí o que é para exibir? Mostre na tela, colchete, aí de novo, colchete, seguido do valor de I, que não mudou, fecha colchete e abre colchete, seguido do valor de J, que agora é 1, fecha colchete, 2 pontos, e aguarda que o usuário digite alguma coisa. Então, eu mandei exibir na tela a posição em que a informação vai ser armazenada, que agora, no caso, é a linha 0, coluna 1. Aí, digamos que o usuário digite 10. Quando o usuário teclar Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável mat, na linha 0, coluna 1. Variável mat, linha 0, coluna 1. Aí o 10 vem para cá. Aí ele armazenou. Coloquei pequeno demais, deixa eu colocar só um valor menor. Vou colocar 9. Aí o 9 vem para cá. Coloquei 10 por 9, tá? Para não ficar... O espaço que eu coloquei reservado aí é muito pequeno. Muito bem. Então, armazenou o 9, o usuário digitou 9, armazenou na linha 0, coluna 1. Chega de novo no fim para do J, né? De novo ele chega no fim para do J. Volta, vai acontecer o incremento do J, o J vai receber mais 1, aí 1 mais 1, 2, vai verificar a condição, J é menor do que 3, J é menor do que 3, é verdadeiro, J é menor do que 3. Aí ele vai entrar no laço novamente, executar todas as tarefas que estão lá dentro da estrutura de repetição. Aí a primeira coisa, mostre na tela, colchete, seguido do valor de I, que continua 0, fecha colchete e abre colchete, seguido do valor de J, que agora é 2, fecha colchete e 2 pontos, e aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí, por exemplo, o usuário digita 1. Teclou Enter, o que vai acontecer? O valor vai ser lido, vai ser armazenado na variável mat, na linha 0, porque o I é 0, na coluna 2, porque o J é 2. Então, linha 0, coluna 2. Ele vai armazenar o 1 nesta posição. Chegou no fim para do J. O que acontece? Volta novamente e vai acontecer o incremento do J, o aumento do J. J mais mais. 2 mais 1, 3. Aí, depois, analisa a condição. J é menor do que 3? E agora, J é menor do que 3? Opa, agora é falso. No momento que é falso, né, que chegou numa condição falsa, o que vai acontecer? Ele vai cair fora do laço. Então, no momento que é falso, então, no momento que ele analisa a condição e a condição é falsa, é falso, como deu falso, aí ele vai cair fora do laço, né? Então, ele vai cair fora do laço, porque deu falso, e ele vai executar a próxima instrução depois do fim do J. Ele vai cair fora desse laço, que é o fim do I. Quando ele chega no fim do I, aí o que vai acontecer? Ele vai voltar lá para cima, vai acontecer agora o incremento do I, vai acontecer o incremento do I, né? O I mais mais, 0 mais 1, 1, armazena no próprio I. E depois ele vai analisar a condição do I, né? O I é menor do que 2, o I é menor do que 2, é verdadeiro. Se é verdadeiro, o que vai acontecer? Como é verdadeiro, ele entra no laço novamente. Quando ele entra no laço novamente,
Aí a primeira linha nessa segunda passada é o quê? É essa condição aqui. Aí nessa segunda passada, ele encontra o para J de 0, J menor do que 3, sempre de 1 em 1 faz. Quando ele lê na segunda passada, a primeira vez, aí o que é que vai acontecer? O J vai receber 0. O J volta a receber 0, porque é a primeira vez que ele está executando nessa tarefa. Aí ele vai aqui, volta a ser 0. Aí, como é o J, todos os J's menores do que 3, o J ainda é 0, o que, que vai acontecer? Ele vai entrar no laço do J. Entrando no laço do J, ele vai mostrar na tela isso aqui. Aí mostre na tela, aí de novo, colchete, seguido do valor de I, que agora é 1, fecha colchete, abre colchete, seguido do valor de J, que agora é 0, fecha colchete, 2 pontos, e aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá, por exemplo, digita 4. Teclou Enter, o valor vai ser lido, vai ser armazenado na variável mate, agora na linha 1, porque o I é 1, coluna 0, porque o J é 0. Então, variável mate, linha 1, coluna 0. Então, o 4 vai ser armazenado na linha 1, coluna 0. Chega no fim para do J, o que, que vai acontecer? Ele volta e o J vai receber mais 1. Acontece o incremento do J, né? Então, ele vem para cá, acontece o incremento do J. 0 mais 1, 1. E depois ele vai testar, né, a condição do J. J é menor do que 3, verdadeiro. Se é verdadeiro, o que, que vai acontecer? Ele vai entrar no laço novamente. Aí ele vai mostrar na tela, de novo, este conteúdo. Abre colchete, o valor da variável I, que é 1, fecha colchete, abre colchete, o valor da variável J, que agora é 1, fecha colchete, 2 pontos, e aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita 7. Teclou Enter, o valor vai ser lido, vai ser armazenado na variável mate, na linha 1, coluna 1. Variável mate, linha 1, coluna 1. Então, ele vem para cá. O 7 vai ser armazenado na variável mate, linha 1, coluna 1. Chegou no fim para novamente do J, volta, vai acontecer o incremento do J, J++, J vai receber mais 1, 1 mais 1, 2. Verifica a condição, J é menor do que 3, verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai entrar no laço novamente. Vai exibir novamente, né, este conteúdo, abre colchete, o valor da variável I, que é 1, fecha colchete, abre colchete, o valor da variável J, que agora é 2, fecha colchete, 2 pontos. E aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita 3. Teclou Enter, o que, que vai acontecer? O valor vai ser lido, vai ser armazenado na variável mate, na linha 1, coluna 2. Variável mate, linha 1, coluna 2. Aí vem aqui. Aí o 3 vem para cá. Chega no fim para do J, o que, que vai acontecer? Volta, o J vai receber mais 1, né? Vai acontecer o incremento. 2 mais 1, 3. Vai verificar a condição. J é menor do que 3. Aí, opa, falso, né? Porque J não é menor do que 3. Se é falso, ele não mais executa nada aqui. O que, que ele vai fazer se é falso? Ele vai cair fora do laço do J e vai executar a próxima instrução depois do fim do J, que é o fim do I. Chegando aqui no fim do I, o que, que vai acontecer?
volta, vai executar o passo, ou seja, o I vai receber mais um, ou mais um, 2. Vai verificar a condição, I é menor do que 2, verdadeiro ou falso? Opa, falso, né? E não é menor do que 2. Se é falso, ele cai fora do laço, né? Ele vai cair fora do laço. Ele vai ser falso. Ele vai cair fora do laço. Aí agora o do laço do I, né? Já que é falso, vai cair fora do laço. Vai cair fora do laço e executar a próxima instrução depois do fim do I. Por enquanto não tem nada, né? Tudo bem? Deu para entender? Sim, não, talvez. Sim. Sim. Tranquilo, né? Beleza. Então, toda vez que eu tenho que armazenar algum tipo de informação dentro de uma matriz, seja que tipo de informação for, eu sempre vou precisar de uma estrutura semelhante a essa. Eu tenho que criar a minha matriz com a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que eu preciso, tá? Eu sempre vou precisar de duas variáveis para poder gerenciar o índice da linha e o índice da coluna. Aí, em geral, né, as pessoas utilizam o I e J para relacionar o conceito da matemática, tá? Mas não é obrigatório, eu poderia utilizar A, B, X, Y, tá? Não é obrigatório eu utilizar o I e J, é só para poder manter essa relação com a matemática, mas não é obrigatório. Qualquer variável válida, né, serve para gerenciar esses índices de I e J, e a entrada de dados sempre vai ter essa estrutura. Aí vejam que eu armazenei, né, todas as informações da matriz. Tranquilo? Tudo bem? Muito bom. Aí agora, para que a gente possa completar, vamos fazer a saída de dados, né? Então terminou lá a entrada de dados da matriz, terminou lá deste jeito, terminou desse jeito. Os valores de I, J, os valores armazenados na matriz, e agora eu quero exibir, né, por exemplo, todos os dados que estão armazenados na matriz. Agora eu quero mostrar na tela, por exemplo, os dados que foram digitados, tá? Eu quero pegar a informação que está lá dentro, que já foi digitada lá na entrada, e quero mostrar na tela, né? E quero mostrar na tela, assim, tipo num formato de matriz mesmo, né? Por exemplo, com esse formato aqui, né? Formato de matriz, aparecer, né, as linhas e as colunas, né? Aparecer no formato de matriz, né? Todas as linhas e todas as colunas. Quero mostrar na tela desse jeito, né? Então, para executar a tarefa, né, para exibir na tela, eu também vou utilizar um laço exatamente igual. A única coisa que vai mudar são as instruções, né, para poder serem exibidas na tela, tá? Aí eu faço exatamente um laço com a variação do número de linhas, o I vai variar de 0 até 1, né? E um laço com a variação do índice das colunas, onde o índice vai variar de 0 até 2, né? Então eu faço um laço para a linha e um laço para a coluna e depois mando exibir na tela. Vamos executar a tarefa. Saída de dados da matriz. Para I de 0 e menor do que 2, sempre de 1 em 1 faça. Quando ele lê a primeira vez essa linha, o que acontece? O I vai receber o valor inicial 0. Aí, mas tem alguma coisa lá, o que ele faz? Ele sobrepõe, né? Aí o I volta a receber 0. Todos os i's menores do que 2, como o valor de i é 0, o que vai acontecer? Deixa eu só pegar a setinha aqui. Ctrl C, Ctrl V. Aí ele vai entrar no laço. Vai entrar no laço.
Aí, quando ele entra no laço, aí, opa, encontrei outro for. Para J de 0, J menor do que 3, sempre de 1 em 1, né? J mais é sempre de 1 em 1. J recebe J mais 1. Aí, quando ele lê a primeira vez essa linha, o que acontece? O valor de J também recebe o valor inicial igual a 0. Ah, tem alguma coisa lá. O que ele faz? Sobrepõe. J volta a receber 0. E ele entra no laço do J. Aí vai executar o que está aqui dentro. Mostre na tela, se Alt é mostrar na tela, o valor de mate na linha 0, que o I é 0, coluna 0, porque o J é 0. Então, para mostrar na tela o mate de 0, 0. Quem é o mate de 0, 0? Aqui é o valor 5. Aí ele vai na tela e exibe o 5. Aí eu coloquei, para os números não ficarem muito próximos um do outro, uma tabulação. Né? Mostrei o 5, né, que foi o mate de 00, e seguido de uma tabulação. Né? Barra invertida T é uma tabulação. Aquela indicação de tabulação do teclado. E dá um espaçamento, né, no teclado. Tudo bem? Depois chega no fim do J. O que acontece quando chega no fim do J? Aí ele vai voltar. Quando chega no fim do J, vou diminuir agora porque é bem pequenininho, né? Quando chega no fim do J, ele volta, vai executar o passo, J vai receber mais 1, vai executar o passo, 0 mais 1, 1, vai verificar a condição, J é menor do que 3, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se é verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele entra no laço novamente. Aí o que ele vai fazer? Mostrar na tela agora o mate de linha 0, coluna 1. O mate de 0, 1. Mate de 0, 1 é o 9. Aí ele vai mostrar, após a tabulação, o 9. E outra tabulação, né? Porque depois ele mostra o valor, seguido de uma nova tabulação. Aí acontece a tabulação aí mostrada. Fim para do J, volta, vai acontecer de novo o passo, J vai receber mais 1, 1 mais 1, 2. J é menor do que 3, verdadeiro. Se é verdadeiro, entra no laço de novo. Ele vai mostrar na tela agora o mate de linha 0, coluna 2. O mate de 02. Quem é o mate de 02? O mate de 02 é o 1. Linha 0, coluna 2. Aí ele vai mostrar na tela o 1. Chega no fim para do J, volta. O J volta a receber mais 1. 2 mais 1, 3. Depois, verifica a condição. J é menor do que 3? Opa, agora é falso. Né? J não é mais menor do que 3. Aí ele não vai mais entrar no laço novamente porque deu falso. Se deu falso, o que ele vai fazer? Ele vai cair fora do laço. E vai executar a próxima instrução depois do fim para do J. Vou ajeitar aqui. Como deu falsa condição, ele vai cair fora do laço do J e vai executar a próxima instrução depois do fim para do J. Aí eu coloquei, depois do fim para do J, um Enter, né? Mostrar na tela o /N é nova linha, né? New Line. Aí um Enter. Ou seja, quando sair daqui depois da tabulação, ele vai dar um Enter e vai passar para a linha seguinte, tá? Porque senão ele exibiria igual um vetor, né? Tudo um lado do outro. Aí eu coloquei um Enter para exibir no formato de matriz. Aí chega no fim para do I. Quando chega no fim para do I, o que vai acontecer?
ele vai voltar, né? Novamente, chegou agora no fim para do i. C, Ctrl V. Chegou no fim para do i, o que vai acontecer? Ele vai voltar lá para cima, chegou no fim para do i, volta, vai acontecer agora, né, o incremento do i, o i vai receber mais 1, 0 mais 1, 1, vai verificar a condição do i é menor do que 2, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se é verdadeiro, o que vai acontecer? Ele vai entrar no laço novamente. Então, ele vai executar tudo que está dentro desse laço de novo. Aí, qual é a primeira instrução que está lá? Para j de 0, j menor do que 3, sempre de 1 em 1, faz. Quando ele lê a primeira vez essa linha, nessa segunda passada, o que acontece com o valor de j? O j volta a receber 0. Aí o j volta a receber 0. E depois entra no laço novamente, né? Aí entra no laço novamente. J recebeu 0, entra no laço. Aí mostre na tela tudo que está aqui. O mate de linha 1, coluna 0. O mate de 1, 0. Quem é o mate de 1, 0? Mate de 1, 0. O mate de 1, 0 é o 4. Aí ele vai mostrar na tela o 4. Seguido de uma tabulação. Chega no fim para do J, volta e vai executar o incremento. O J volta a receber mais 1. Aí 0 mais 1, 1. Verifica a condição. Verifica a condição. J é menor do que 3, verdadeiro ou falso? Aí ele verifica. J é menor do que 3, verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai entrar no laço novamente, né? A condição é verdadeira, entra no laço novamente. Mostre na tela o mate de linha 1, coluna 1, o mate de 1, 1, mate de 1, 1, aí é o 7, o mate de 1, 1, aí ele vai lá e exibe o 7, seguido de uma tabulação. Chega no fim para do J novamente, volta, o J vai receber mais 1, o incremento, 1 mais 1, 2. J é menor do que 3, analisa a condição. J é menor do que 3, verdadeiro. Se é verdadeiro, entra no laço novamente. O que é que ele vai executar? Mostre na tela o mate de linha 1, coluna 2, que o I é 1 e o J é 2. O mate de 1, 2. O mate de 1, 2 é o 3. Aí ele vai lá, exibe o 3 na tela, seguido de uma tabulação. Chega no fim para do J, volta, o J vai receber mais 1, 2 mais 1, 3. J é menor do que 3? Opa, é falso. Se é falso, ele, o que vai acontecer? Ele vai cair fora do laço e vai executar a próxima instrução depois do fim para do J. A próxima instrução é um Enter, né? É a próxima instrução, um Enter. Depois, chega no fim para do I. O que vai acontecer? Volta, o I vai receber mais 1, o incremento, 1 mais 1, 2. Aí analisa a condição. O I é menor do que 2? Opa, é falso. O I não é menor do que 2. Logo, se a condição é falsa, o que ele vai fazer? Ele vai cair fora do laço, como a condição do I, né, deu falsa, ele vai cair fora do laço e vai executar a próxima instrução depois do fim do I, né, que por enquanto não tem nada lá. Depois do fim do I, por enquanto não tem nada. Aí vejam que ele exibiu, né, todo o conteúdo, né, que foi armazenado no vetor. Então, sempre vai acontecer a entrada de dados e a saída de dados desta forma.
sempre vai ser desta forma. E vejo que enlaços separados. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Agora não. Tudo bem. Barbada isso, né? Muito fácil, né? Muito Mais ou fácil. menos. Muito bem. Bom, então já que a gente já viu como ocorre a entrada, vamos executar, né? Para saber se realmente ocorre desse jeito, né? Vamos criar aqui o nosso programa. Include IOStream. Include bloqueio.h. Using namespace std, ambiente de nomes, função principal, chaves, a configuração do bloqueio, set bloqueio, bloqueio all, is e a pausa. Muito bem. Eu vou pegar, deixa eu salvar logo, vou chamar de matriz. Aí eu vou pegar o que nós colocamos lá, né? Aqui eu criei a matriz e fiz a entrada de dados. Criei a matriz e fiz a entrada de dados. Depois a saída de dados. Então, vou colocar o conteúdo do texto lá. Aqui a entrada de dados, a matriz. Depois nós fizemos a saída de dados. Saída de dados da matriz. Vou colocar um espaçamento para que não fique colado aí a entrada com saída. Vai ser a exibição da matriz. Só para não ficar colado antes de começar a exibir, eu vou dar um espaçamento, mostrar uma mensagem na tela. Tá? Então, criei a matriz, 2 linhas e 3 colunas, criei as 2 variáveis que eu estou manipulando, e aqui vai ocorrer a entrada de dados, e aqui vai ocorrer a saída de dados. Tudo bem? Vamos ver se está tudo ok, vou mandar compilar. Eu acho que o espaçamento aí que eu coloquei, que normalmente não é usado. Eu coloquei lá um espaçamento só para facilitar o entendimento. Colado, eu vou tirar o espaçamento. Eu acredito que tenha sido isso. Deixa eu confirmar. Sim, mate de IJ. Deixa eu ver qual é o erro que está dando. Eu já enxerguei qual é o erro que está dando. Vocês conseguem enxergar o erro? Por que ele parou exatamente nessa posição? Olhem bem. Em geral, quando dá erro assim numa posição, tem a ver com a linha de cima. Observem o que está faltando. Conseguiram enxergar? Tá O sem que está ponto e vírgula, faltando? Luciano? O ponto e vírgula. Então, deixa eu primeiro logo ajeitar lá, né? Eu não coloquei o ponto e vírgula depois da ponto e vírgula. Como a linguagem C++ ela é muito que costuma se chamar de tipagem, né? Uma tipagem muito forte, e também esses símbolos, né, de separação e tal, coisa que não tem no Python, por exemplo.
Aí ele reclama e o programa não funciona, faltando um só ponto e vírgula. O programa deixa de funcionar por causa disso. Agora não deu mais erro. Por causa desse ponto e vírgula, o programa não estava funcionando. Eu acredito que nem era por causa do espaço, era por ponto e vírgula mesmo. Muito bem, vamos lá executar para saber se vai acontecer exatamente, né, como nós prevíamos, né? Nós fizemos o teste de mesa. Aí, opa, está lá o 00. Os valores foi 591473. 591473. E vejam que aconteceu exatamente, né, como nós analisamos lá no teste de mesa, né? Aí eu vou deixar aqui esse conteúdo para a gente exatamente como nós testamos, né? Já sabia que ia acontecer isso, né? Ó, exibir essa parte aqui, o 573, né? Exibir o 591473, né? A entrada, informando o número de linhas e o número de colunas, e depois a saída de dados 591473, né? Com o formato de matriz. Então nós já sabíamos que ia acontecer isso, porque nós fizemos o teste de mesa. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Até aqui? Tranquilo? Tranquilo, professor. Para que eu possa manipular de uma forma mais fácil a matriz, eu posso, por exemplo, eu vou colocar aqui só na programação, tá? Por exemplo, em vez de definir aqui o número de linhas e o número de colunas um valor, eu posso criar aquelas constantes, né? Então eu posso colocar assim, vou criar uma constante define L para representar a linha, aí eu coloco o valor, e eu coloco uma constante define C de coluna e eu coloco o valor inicial. Aí, em vez de colocar, né, aqui o valor da linha e da coluna, eu coloco a constante L e C aqui, né? L e C para poder representar os valores, tá? Aí, quando eu quiser trocar, eu troco só aqui em cima. Mas aí tudo eu tenho que fazer referência a L e C, né? Então, por exemplo, o 2 eu sei que é o L, né? É a linha. E o 3 é a coluna. Tá? É aqui a mesma coisa. L e 3 é a coluna. Os dois laços eu troquei fazendo referência a L e C. Como continua o mesmo, né? Vou colocar os valores aqui. Ok? E se eu quiser trocar o número de linhas e colunas, por exemplo, eu quero agora uma matriz 2 por 2. Aí eu só faço trocar aqui, ó, já está pronto. Né? Matriz 2 por 2, eu altero só lá em cima o valor. Então, uma matriz 2 por 2. Tá? Eu faço sempre referência à linha, que é o L, e à coluna, que é o C. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tudo bem. Tranquilo. Vamos ver agora, né, como é que eu faço, por exemplo, para poder fazer a somatória, por exemplo, dos valores que estão armazenados na matriz. Então, eu criei uma matriz, fiz o armazenamento da informação, né, da matriz, e agora eu quero, por exemplo, somar todos os valores da matriz. Tá? Então, agora eu quero executar a seguinte tarefa: somar valores da matriz. Agora eu quero executar a tarefa de somar os valores da matriz. Tá? Então, se eu quero somar os valores da matriz, eu vou pegar aqui onde ocorreu a entrada para aproveitar, né, a execução dessa tarefa.
quero somar os valores da matriz. Bom, se eu quero somar os valores da matriz, eu vou aproveitar aqui a entrada. Bom, somar o que que é? Somar é você guardar os valores que vão estar sendo armazenados, né? Porque os valores, quando vão dando entrada, vai sendo armazenado um por um. Primeiro entrou o 5, depois o 9, depois o 1, depois o 4, o 7, e assim sucessivamente, né? A gente viu que foi ocorrendo a entrada dos dados. Se eu quero guardar esse valor, eu tenho que criar um acumulador, né? Uma variável onde eu vá somando esses valores que estão dando entrada para mim. Né? Então, como a matriz é uma matriz de reais, esse acumulador tem que ser do mesmo tipo. Né? Então, eu vou criar um acumulador chamado de S, por exemplo, de soma, né? Criar um acumulador chamado de S e atribuir um valor inicial para esse acumulador. Tá? Então, vou fazer aqui todos novamente. Eu vou diminuir aqui. Não, vou manter a matriz 3x3. Tá? Então, criei um acumulador S e atribuí um valor inicial igual a 0. Então, eu vou criar aqui um acumulador. Criei um acumulador para poder fazer a somatória dos valores da matriz. Criei um acumulador chamado de S e atribuí o valor inicial igual a 0 para esse acumulador. E dentro do laço, dentro da estrutura de repetição, deixa eu tirar aqui as indicações. Dentro da estrutura de repetição, eu vou colocar aqui dentro do laço do J, após ocorrer, né, a entrada de dados, aí eu vou colocar o acumulador. Vou colocar o acumulador. Aí o acumulador vai ser o S, vai receber o próprio S, mais o valor que está dando entrada na matriz. O valor está dando entrada aqui. Coloquei o acumulador. Tá? Vamos fazer rapidinho agora. Tá? Aí vai ocorrer aqui a entrada de dados e a soma dos elementos da matriz. A soma dos elementos da matriz. Então, vai ocorrer duas coisas aqui, né? Agora vai ocorrer a entrada de dados e a soma dos elementos da matriz. Então, vamos lá. Float, mate de 2, 3, aí ele vai criar, né, a matriz e o acumulador e atribuir 0 para o acumulador. Então, vai criar a matriz, criar a matriz, criou a matriz sem nenhum valor, e criou o S e atribuiu 0 para S. Depois, criou o I e o J. Próxima instrução, criou o I e o J. Aqui, criou o I, criou o J. Aí depois, chegou no primeiro laço. Para I de 0, I menor do que 2, I mais, faça. Quando ele lê a primeira vez, o que acontece? O I vai receber o valor inicial e vai entrar no laço. Aí o I vai receber 0. Próxima instrução. Dentro do laço, para J de 0, J menor do que 3, sempre de 1 em 1, faça. Quando ele lê a primeira vez essa linha, o J recebe o valor inicial. Aí o J recebe 0. E também entra no laço. E entra no laço. Aí vai exibir na tela o
valor de I e o valor de J, e vai esperar que o usuário faça alguma coisa. Ele vai exibir isso aqui na tela. Aí exibe na tela isso aqui e espera que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita sim. Então executou essa instrução aqui. Exibiu na tela e aguarda que o usuário faça alguma coisa. Aí o usuário foi lá, sim. No momento que o usuário teclou Enter, o valor foi lido e foi armazenado na variável mat, na linha 0. Esqueci, desculpe, de colocar o 0 aqui. O J recebeu 0, né? Entrou no laço. Aí exibiu na tela, tudo que está aqui, e o usuário digitou 5. Aí o valor foi lido e foi armazenado na variável mat na posição 00. Aí o 5 veio para cá. 5. Próxima instrução. S vai receber S mais o mat de J. Aí, quanto é o S no momento? 0. 0 mais o mat de 00. 0 mais 5, 5. Armazena em S. Fim para do J. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o incremento do J, né? O incremento. O J vai receber mais 1. 0 mais 1, 1. E depois vai verificar se está dentro da condição. J é menor do que 3? Verdadeiro. Se é verdadeiro, entra no laço de novo. Vai exibir tudo que está aqui na tela. Ele vai exibir isso aqui. Esperar que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá e digita 9. Quando o usuário teclar Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável mat na linha 0, coluna 1. Aí o 9 vem para cá. Linha 0, coluna 1. S vai receber S mais mat de J. Quanto é S? 5. Mais o mat de 0,1. Quem é o mat de 0,1? 9. 5 mais 9, 14. Aí ele vai lá, armazena o 14 aqui. Fim para do J, volta. O J vai receber mais 1. 1 mais 1, 2. J é menor do que 3, verdadeiro. Entra no laço. Vai exibir de novo tudo isso aqui. Para cá. Para exibir. Linha 0, coluna 2. O usuário digita 1. Teclou Enter, o valor vai ser lido, vai ser armazenado na linha 0, coluna 2. Linha 0, coluna 2. O 1 vem para cá. Próxima instrução, o S vai receber S mais mat de 0,2. Quanto é S? 14. 14 mais o mat de 0,2, que é 1, 15. Ele armazena aqui. 15. Fim para do J, volta, o J vai receber mais 1. 2 mais 1, 3. J é menor do que 3? Não, falso. Cai fora do laço, né? E vai executar a próxima instrução depois do fim do J. O fim do J é o fim do I, né? Depois do fim do J é o fim do I. Volta, o I vai ser incrementado, o I vai ser incrementado, o I recebe I mais 1, 0 mais 1, 1. Verifica a condição do I é menor do que 2, verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai entrar no laço novamente. Entra no laço novamente. Aí quando ele entra no laço novamente, como é a primeira vez que ele está executando nessa segunda passada, o J volta a receber 0. Aí agora o J volta a receber 0. Para J de 0, J é menor do que 3, sempre de 1 em 1 faz. Aí o J volta a receber 0. E entra no laço do J, né? J voltou a receber 0 e entra no laço do J. Volta a exibir o colchete com valor de I, J. 0 agora, né? 0. Executa de novo, né? Agora nesta segunda passada. Espera que o usuário digite um valor, o usuário digita 4. O valor armazenado no mat de 1, 0. Mat de 1, 0, 4 vem para cá.
S recebe o mate, S mais mate de 1, 0. Quanto é S? 15. Mais o mate de 1, 0, que é 4, 19. Armazena no S. Fim para do J, volta, o J vai ser incrementado. O J vai ser incrementado. 0 mais 1, 1. E analisa a condição. J é menor do que 3, J é menor do que 3, verdadeiro. Se é verdadeiro, entra no laço de J novamente. Vai exibir na tela o valor de IJ, né? Colchete. Executa na tela a exibição, espera que o usuário digite alguma coisa, o usuário vai lá, digita 7, quando o usuário tecla Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado no mate de 1. Aí o 7 vem para cá. S recebe S mais mate de IJ. Quanto é S? 19. Quanto é mate de 1? O mate de 1 é 7. 19 mais 7, 26. Armazena no próprio S. Armazena 26 aqui. Fim para do J, volta, o J vai ser incrementado. 1 mais 1, 2. J é menor do que 3, verdadeiro. Se é verdadeiro, entra no laço novamente. Ele vai mostrar na tela, de novo, né, o valor de IJ entre colchete. E agora é 1, 2, né, o valor de IJ entre colchete nessa segunda passada. Espera que o usuário digite alguma coisa, o usuário digita 3. O valor vai ser lido e vai ser armazenado no mate de 1, 2. O mate de 1, 2 é essa posição, 3 vai ser armazenado aqui. S recebe S mais mate de 1, 2. Quanto é S? 26. Quanto é mate de 1, 2? O mate de 1, 2 é 3. 26 mais 3, 29. Aí ele armazena aqui. Fim para do J, volta, o J vai ser incrementado. 2 mais 1, 3. J é menor do que 3, falso. Se é falso, ele vai cair fora do laço do J, vai cair fora e executar a próxima instrução depois do fim para do J, que é o fim para do I. Quando chega no fim para do I, ele volta, aí o I vai ser incrementado. O I vai ser incrementado. I recebe mais 1. 1 mais 1, 2. E analisa a condição. Analisa a condição. I é menor do que 2. I é menor do que 2. Falso. I não é menor do que 2. Se é falso, o que ele vai fazer? Cair fora do laço e executar a próxima instrução depois do fim do I. Bom, e vejam que dentro da estrutura, o que aconteceu? Ele armazenou, né, a somatória de todos os valores que foram digitados. Agora só falta mostrar na tela. Né? Mostrar na tela. Tela. Vou colocar assim, ó, texto, né? Soma os valores da matriz. Os valores da matriz vai ser o S. Vou colocar um fim de linha aqui. Então, depois disso, né, aí ele mostra na tela texto, soma dos valores da matriz, seguido do conteúdo da variável S, que é 29. Ok? Dúvidas, perguntas? Ainda estão por aí? Vamos colocar, né, agora esses comandos lá no programa. Soma e o S. Mas a atribuição. Depois, aqui dentro, né, nós colocamos somatória. Essa somatória poderia ser colocada tanto na entrada de dados quanto na saída, tá?
Não haveria problema nenhum, desde que fosse dentro de um laço, né? Então, criar a variável dentro de um laço, eu colocar a somatória. Depois da somatória, fora do laço, né? Colocar o valor que foi armazenado. Vamos lá. Os valores que a gente vai utilizar é 5, 9, 1, 4, 7. Opa, perdão, esqueci de trocar lá. É uma matriz 2 por 3, né? Matriz, 2 linhas e 3 colunas. Desculpe, tinha alterado lá. Vamos então executar novamente, conforme a gente 5, 9, 1, 4, 7, 3. Pronto. Deu exatamente como nós prevíamos, né? Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Muito Tudo fácil bem. isso, né? Tranquilo. Bom, a gente pode também, por exemplo, além da soma dos valores da matriz, a gente poderia também calcular a média, né, dos valores da matriz. Ora, a média é o quê? É a somatória dividida pela quantidade, né? A somatória eu já tenho, e a quantidade também eu sei, né? Porque a quantidade de elementos sempre vai ser o quê? A multiplicação do número de linhas pelo número de colunas, concorda ou não? Por exemplo, quantos elementos tem uma matriz 2 por 3? 6. É justamente o número de linhas, 2, multiplicado pelo número de colunas, 3. 2 vezes 3, 6. Então, eu sempre tenho, né, a quantidade multiplicando o número de linhas pelo número de colunas, né? Então, eu tenho a quantidade também. Então, se eu já tenho a soma e já tenho a quantidade, aí eu posso, por exemplo, o cálculo da média, né? Cálculo da média dos elementos da matriz. Posso colocar o cálculo da média dos elementos da matriz. Aí eu não preciso fazer conta mais, né? Porque a média vai ser a média dos valores da matriz vai ser a soma dividido pela quantidade. Ora, a quantidade é o número de linhas multiplicado pelo número de colunas, não é isso? Tranquilo? O número de linhas multiplicado pelo número de colunas, que eu estou definindo aqui como L e C, né? L é o número de linhas e C é o número de colunas. Então, aqui neste exemplo, que é 2 por 3, ele vai dividir por 4, por 6, né? Que é a quantidade de elementos, né? A média. Opa. Média dos valores da matriz. Aí vamos executar aqui novamente. A média dos valores da matriz. Aí vai ficar 5, 9, 1, 4, 7, 3. 4,83. Vamos só confirmar aqui. Foi 29, né? 29 dividido por 6. 4,83333 já dá uma dízimo, né? Então, está fazendo o cálculo corretamente aí, né? A média dos valores dos elementos que estão armazenados na matriz. Deixa eu copiar aqui essa tela para a gente deixar disponível lá. E a gente colocou também a média, né? A média. Deixar essa linha também lá dentro. Texto que a gente está utilizando. Aqui foi a média. Cálculo da média dos elementos da matriz. A linha dividida pela quantidade. Ah, sim, eu preciso só fazer igual aqui, né? Porque eu tenho
Aqui eu criei duas constantes. Deixa eu copiar lá do programa. Não estou usando linha e coluna, estou usando as constantes para definir este exemplo. Então, aqui foi L, C e aqui entra a coluna C. A mesma coisa. Ah, tá. Beleza. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Ainda estão por aí? Tudo bem, professor. Não. Tranquilo. Dá para ver mais um item só? Vamos ver só mais uma situação. Vamos imaginar agora que eu queira saber qual é o maior elemento da matriz e onde ele está. Então, foi armazenada uma informação, né, numa matriz, aí eu quero saber qual é o maior. Aí no exemplo que a gente está aqui, a gente sabe que é o 9, e onde ele está, em que linha, em que coluna ele está. Então, o maior elemento é o 9, e ele está na linha 0, coluna 1. Mas eu quero que o programa faça isso, né? Que analise para mim qual é o maior elemento da matriz e onde ele está. Bom, para fazer isso, vamos colocar agora uma outra situação, né? Vamos levar para lá uma cópia dessa informação, vou colocar aqui. Agora eu quero saber o maior, busca o maior elemento da matriz e onde se encontra. Eu quero saber qual é a linha, coluna que ele está. Vamos ver esta situação, né? Qual é o elemento maior e onde ele está? Qual é a linha e qual é a coluna? Tá? Bom, para fazer isso, para executar essa tarefa, eu preciso criar uma variável que vai servir de comparação, tá? Em geral, quando você quer maior, menor, dentro de um conjunto de dados, você tem que ter uma variável para servir de comparação. E inicialmente você atribui um valor inicial para essa variável, que vai servir de comparação, e depois fazer a verificação com cada elemento da matriz. Então, como a matriz é de reais, esse elemento que eu vou utilizar para fazer a comparação, deixa eu limpar aqui, o elemento que eu vou utilizar para fazer a comparação, eu vou criar um elemento chamado de maior, vou chamar ele de maior, poderia ser qualquer variável, né? Eu vou chamar ela de maior, que ele vai me servir de comparação. Aí eu vou criar esse elemento aqui, maior, chamado de maior. Esse elemento que vai me servir de comparação. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou chamar ele de maior. E uma variável chamada maior, que é o elemento que vai servir de comparação, tá? Criei esse elemento aqui que vai servir de comparação. Então, o que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa, após a entrada de dados, nós vimos aqui que ocorreu a entrada de dados, né? A entrada de dados e a somatória, né? Então, aqui a entrada de dados e a somatória. Após a entrada de dados, aí aqui eu vou colocar atribuição do valor inicial para a variável maior.
Então, após a entrada de dados, nós vimos aqui que ocorreu a entrada de dados, tá? Nós já sabemos, nós fizemos os testes aqui, nós já sabemos que ocorreu a entrada de dados aqui, a somatória. Então, após a entrada de dados, eu vou fazer a atribuição do valor inicial para a variável maior, tá? Essa variável que eu criei aqui. Deixa eu colocar também ela em vermelho, para a gente poder identificar bem ela, tá? Então, eu criei uma variável chamada de maior, e após a entrada de dados, eu vou fazer uma atribuição do valor inicial. Essa atribuição do valor inicial vai ser o quê? Vai ser um dos elementos da matriz. Um dos elementos da matriz, tá? Então, eu vou pegar, atribuir para a variável maior, vou atribuir um dos elementos da matriz. Pode ser qualquer elemento, tá? Contanto que seja um elemento dentro da matriz. Então, eu tenho o elemento mate de 00, mate de 01, mate de 02, mate de 10, mate de 11 e mate de 12. Eu posso atribuir qualquer um deles, tá? Eu vou colocar o primeiro valor. Vou colocar o mate de 00. O mate de 00. Vou colocar o mate de 00. Então, a atribuição do valor inicial, no caso, é um dos elementos da matriz. Qualquer um. Ok? Então, eu estou utilizando aqui o mate de 00. Então, eu atribuí para a variável maior o elemento que está no mate de 00. Tá? Veja que eu fiz depois do laço da entrada. Tá? Então, para a variável maior, eu atribuí o mate de 00. Quem é o mate de 00? O mate de 00 aqui é o 5. Né? Então, eu atribuí o 5 aqui, que é o mate de 00. Tudo bem? Até aqui, nessa parte? Ainda estão por aí? Sim, professor. Tudo bem? Beleza. Aí depois, em um outro laço, aí eu vou aproveitar o laço da exibição. Vou pegar aqui o laço da saída de dados, tá? Vou pegar o laço da saída. Em um outro laço, vou aproveitar o laço da saída. Em um outro laço, eu vou aproveitar o laço da saída. Em um outro laço, vou aproveitar a saída aqui. Em um outro laço, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a condição. Vai ficar legal aqui na página. Deixa eu colocar só para outra página. Em um outro laço, vou aproveitar o laço da saída da matriz. Eu vou colocar a seguinte condição, tá? Vejam que aqui é a saída, tá? Aí eu vou colocar agora para fazer a verificação. Vejam que a variável maior, né, já foi atribuída. Deixa eu colocar aqui os valores que estão lá em cima, para cá. I, J, matriz, o S e o maior. Mais o que está na janela. Ctrl C, Ctrl V. Estou colocando aqui todos os valores que estão armazenados, que acabou de acontecer, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, como eu já atribuí um valor inicial para a variável maior, eu vou fazer a seguinte análise. Olha, se o valor que está lá na matriz, o mate de I, mate de IJ, se o mate de IJ, o mate de IJ for maior,
E o valor que está armazenado na variável maior, se isso for verdade, o valor que está armazenado na variável maior, se isso for verdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir. Então, eu vou passar valor por valor, analisar item por item e verificar se tem algum item maior do que ele. Se for verdade, eu troco, ou seja, eu faço com que a variável maior, receba o valor que eu encontrar se for verdade. Faço isso. Então, aproveito aqui o laço da exibição que está sendo colocado. Aí, no final, quando terminar, eu tenho certeza que o maior valor é... Aí eu tenho o que está na variável maior. Bom, essa é uma primeira situação, tá? Essa é uma primeira situação. Uma outra coisa. Eu falei que eu quero saber onde ela está armazenada. Ora, se eu quero saber onde esse valor maior está armazenado, eu preciso guardar o valor quando ele encontra uma variável maior. Então, eu preciso guardar a posição da linha e preciso guardar a posição da coluna. Então, eu preciso guardar essa informação. Então, eu vou criar uma variável aqui, além da variável maior, eu vou precisar criar uma variável inteira para ser a linha do maior, vou chamar de LM, que vai guardar a linha do maior, e a coluna do maior. Vou precisar guardar essa informação. Então, eu preciso de duas variáveis para poder guardar essa informação. Então, a variável LM, eu vou guardar a linha do maior, e a variável CM, eu vou guardar a coluna do maior. Então, vamos criar aqui as duas variáveis. Ctrl+C, e criar aqui LM, vou criar LM, maior, e vou criar a variável que vai guardar a coluna do maior. CM. LM, CM. Então, eu criei a variável maior e também eu vou precisar atribuir um valor inicial. É a atribuição do valor inicial para as variáveis. Atribuição do valor inicial para a variável. Para as variáveis. As variáveis CM e LM. Atribuição. Ora, como eu disse, a atribuição do valor inicial para a variável maior, eu disse que o maior estaria no mate de 0, 0, ou seja, na linha 0, coluna 0, logo, CM e LM, o CM vai receber 0 e o LM também vai receber 0. Por que 0?
Porque eu disse que a variável maior se recebeu com o valor inicial o mate de linha 0, aí está aqui, ó, 0, coluna 0. Aí está aqui, ó, coluna 0, tá? Como pode ser qualquer um dos elementos, se eu tivesse escolhido o outro, por exemplo, eu tivesse escolhido o último elemento, esse elemento aqui. Esse elemento está na linha 1, coluna 2. Então, eu teria que colocar aqui 1, 2, se eu tivesse escolhido esse. Logo, o valor inicial aqui deveria ser 1 e 2. Tudo bem? Tranquilo? É de acordo com o valor que você escolhe, tá certo? Tudo bem? Aí eu vou deixar 0, já que eu escolhi 0 com o valor inicial. Aí LM recebeu 0 e CM recebeu 0. Vou levar também esses valores para lá. Vou levar esses dois valores para lá, para poder trabalhar a exibição. Vamos agora executar o passo da exibição, onde eu coloquei aqui teste, e agora, como tem mais de um comando, né? Porque eu testo para saber se tem um maior, aí abro chaves, maior recebe o M de J, e eu altero também o valor de LM, vai receber o I, que é linha, e o CM vai receber o J, que é coluna. Aí eu fecho a chave. Então vejam que este bloco aqui, né, é o bloco do teste da condição, né, se é maior, é um bloco que ele vai fazer a verificação, né, a verificação se qual é o maior valor e em qual posição ele se encontra, tá? Então isso vai executar essa tarefa para poder saber onde é. Então vejo que teve uma atribuição inicial, né? Criei uma variável chamada de maior e atribuí a primeira posição. Criei duas variáveis para guardar o número da linha e o número da coluna, ok? Para poder colocar como valor inicial. Aí agora eu vou fazer a verificação. Eu coloquei essa condição. Aí como eu tenho 3 comandos, caso o se seja verdadeiro, aí eu coloquei entre chaves, tá? Aí vamos lá. Para i de 0, aí quando ele lê a primeira vez essa linha, né, aí o valor de i recebe o valor inicial. O i vai receber 0. E entra no laço. Aí o i vai receber 0. Entrou no laço. Para j de 0, aí quando ele lê a primeira vez essa linha, o j vai receber o valor inicial. J recebeu 0. E depois entra no laço. Aí ele vai mostrar na tela, né? O mate de 0. Opa, J recebeu 0. Deixa eu colocar aqui. J recebeu 0. Ok? Aí entrou no laço. Aí ele vai mostrar na tela o mate de 00, seguido de uma tabulação. Aí lá no monitor do usuário, ele vai mostrar o mate de 00. Quem é o mate de 00? É o valor 5. 5. Seguido de uma tabulação. Aí depois ele vem para o teste do maior. Se o mate de 00, o mate de 00, quem é? O 5. É maior do que o maior está como valor inicial 5. Isso é verdadeiro ou falso? Pergunto. Mate de 00 é maior do que maior? Verdadeiro ou falso? Alô? Verdadeiro ou falso? 5 é maior que 5? Cartão destinado.
Falso, né? Por isso que a menina disse que ele pegou. É falso. Beleza, é falso, certo? Se é falso, ele vem para o fim do J, certo? Se é falso, ele vem para o fim do J. Então, ele fez o teste aqui, né, da condição, ó, fez o teste, aí deu falso. Se é falso, ele vai para o fim do J. O teste deu falso, ele vai para o fim do J. Quando chega no fim do J, o que, que vai acontecer? Quando chega no fim do J, ele vai voltar, né? Quando chega no fim do J, ele vai voltar e vai ocorrer o incremento do J, né? Vai ocorrer o incremento do J. Aí J vai receber mais 1. 0 mais 1, 1. Vai testar a condição do J. J é menor do que 3? Verdadeiro. Se é verdadeiro, o que, que vai acontecer? Ele vai entrar no laço novamente. Vai mostrar na tela o M de 0, 1, seguido de uma tabulação. Quem é o M de 0, 1? É o 9. Ele vai mostrar na tela o 9, seguido de uma tabulação. Próxima instrução, vai testar. Se o M de 0, 1 for maior do que maior, M de 0, 1, que é o 9, é maior do que o maior, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? 9 é maior do que 5? Verdadeiro ou falso? Alô? Verdadeiro. Verdadeiro. Agora é verdadeiro. Se é verdadeiro, o que, que ele vai fazer? Se é verdadeiro, ele vai entrar aqui, né, e executar todas as instruções que estão aqui, certo? Porque deu o verdadeiro. Ou seja, o maior vai receber o M de 0,1. O maior vai receber o M de 0,1. Quem é o M de 0,1? É o 9. O LM vai receber o valor de I. O LM, deixa eu subir aqui essas duas variáveis que estão aqui embaixo, para poder ficar mais fácil a gente visualizar. O LM vai receber o valor de I. Quanto é o valor de I? 0. Aí o LM vai receber 0. E o CM vai receber o valor de J. Quanto é o valor de J? 1. Então, ele guardou a posição onde está o 9. Aí, fim do se, né? Aqui é o fim do if, né? Fim do se, e chega no fim do J. Quando chega no fim do J, volta, o J vai receber mais 1, o incremento. 2. Testa. J é menor do que 3? Verdadeiro. Se é verdadeiro, entra no laço novamente. Vai mostrar na tela o mate de 0,2, de 0,2, seguido da tabulação. Quem é o mate de 0,2? O 1. Aí vai exibir o 1, seguido da tabulação. Próxima instrução. O teste. Se o mate de 0,2, quem é mate de 0,2? 1. 1 é maior do que o maior agora é 9. 1 é maior do que 9? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Se é falso, ele cai fora do se. Aí vem para a próxima instrução, que é o fim do J. Ok? Que é falso, ele cai fora do se, né? Deu falso, cai fora do se. Que é o fim do J. Quando chega no fim do J, volta. O J vai receber o incremento. 2 mais 1, 3. Vai testar a condição. J é menor do que 3? Opa! Agora é falso. Se é falso, o J é menor, não é menor do que 3. Se é falso, vai cair fora do laço do J e vai executar a próxima instrução depois do fim do J. A próxima instrução depois do fim do J é essa aqui, né? Mostre na tela o Enter.
Aí ele vai pegar, Enter. Vai passar com o cursor para baixo. Próxima instrução. Opa, é o fim do I. Quando chega no fim do I, o que vai acontecer? Quando ele chega no fim do I. Chegando no fim do I, ele vai voltar novamente, né? Chegando no fim do I, ele vai lá para cima, né? Vai lá para cima. O I vai receber o incremento, o I vai receber mais 1, 0 mais 1, 1. Vai analisar a condição, o I é menor do que 2, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, o I é menor do que 2. Se é verdadeiro, ele vai entrar no laço novamente. Então, entrou no laço novamente. Aí veio para cá. Primeira instrução. Para J de 0, J menor do que 3. Quando ele lê a primeira vez essa linha, nessa segunda passada, o que acontece com o valor de J? Volta a receber o valor igual a 0. Aí o J volta a receber o valor igual a 0. E entra no laço. Aí ele vai mostrar na tela o mate de 1, 0, que o I é 1, J é 0. Vai mostrar no mate de 1, 0. Quem é o mate de 1, 0? O mate de 1, 0 é o 4. Ele vai mostrar na tela 4. Seguido da tabulação. Aí vem para o teste de novo. Se o mate de 1, 0, 4. 4 é maior do que 9, que o maior é 9. 4 é maior que 9, verdadeiro ou falso? Falso, né? 4 não é maior do que 9, é falso. Se é falso, cai fora do teste do si. Vem para cá, fim do J. Volta, o J volta a receber mais 1. 0 mais 1, 1. Analisa o teste. Verifica o teste do J. J é menor do que 3? Verdadeiro, J é menor do que 3. Se J continua menor do que 3, entra no laço novamente. Vai mostrar na tela o mate de 1. Quem é o mate de 1? O 7. Ele vai mostrar na tela o 7. Depois, vem para cá para o teste. Mate de 1, que é o 7, é maior do que o maior, que é 9. 7 é maior do que 9? Falso de novo. Então, se é falso, não executa nada. Vai para o fim do J. Chega no fim do J, volta, incrementa o J. 1 mais 1, 2. Testa. J é menor do que 3? Verdadeiro. Se é verdadeiro, entra no laço novamente. Mostre na tela o mate de 1, 2. Quem é o mate de 1, 2? O mate de 1, 2 é 3. Ele vai mostrar na tela o 3, seguido da tabulação. Testa de novo. Se o M de 1, 2, quem é o M de 1, 2? 3 é maior do que o maior, que é 9, 3 é maior do que 9, falso de novo. Se é falso, cai fora do C. Aí vem fim do J. Volta, o J vai ser incrementado novamente. 2 mais 1, 3. J é menor do que 3? Opa, agora não, né? J não é mais menor do que 3, agora é falso. Se é falso, cai fora do laço e vai executar a próxima instrução depois do fim do J, que é um Enter, né? Aí a próxima instrução, um Enter. Chega no fim do I, o que acontece? Volta, vai ocorrer o incremento do I. O I recebe mais 1. 1 mais 1, 2. Testa o I. O I é menor do que 2? Opa, falso, né? O I não é menor do que 2. Se é falso, o que vai acontecer? Cai fora do laço do I, né? E vai executar a próxima instrução. Cai fora do laço do I, né? Aqui de cima, já que deu falso. Cai fora do laço do I e vai executar a próxima instrução depois do fim do I. A próxima instrução depois do fim do I já é dizendo
qual é o maior, né? Vamos colocar aqui a distribuição. Vamos lá. Vou dizer quem é o maior. Vou aproveitar a mesma linha, tá? Vai ser melhor. Vou colocar o valor maior é o que está na variável maior e está na linha. Aí o valor da linha é o LM. Linha tal, coluna, aí o valor da coluna, que é o CM, seguido do fim de linha. Ok? Aí ele vai mostrar essa informação aqui na tela. Ele vai mostrar o valor do maior é, aí o que está na variável maior, aí ficou lá o 9, né? 9, e está na linha, aí na linha LM. LM é 0, coluna, aí a coluna CM é, ele vai exibir essa informação na tela. Vamos confirmar, né, para saber se realmente acontece isso. A gente vai levar tudo isso que a gente colocou lá para o programa, lá na exibição, né? Ó, isso aqui, lá na exibição. Levar para lá. Colocar na exibição. Teste. Na exibição. Teste. Fim do if. Fim do j. As variáveis que a gente criou, né? Ficar lá. A gente criou o int, cm, cj e maior. Criou o maior aqui. Ó. Aí a atribuição inicial que a gente fez foi isso aqui, né? A atribuição inicial. Então, depois da entrada de dados, a gente fez a atribuição inicial do valor para a variável maior, um dos elementos da matriz, maior recebeu mais de 0,0, e a atribuição inicial para as variáveis CM, que seria a posição de linha e coluna do maior valor. Aí eu aproveitei o laço da saída para incluir a instrução. E depois, né, de exibir, vou colocar o resultado, que é esse aqui. Resultados. Acho que é isso. Vamos verificar se vai ocorrer exatamente, né, como nós previmos aqui. Os valores que vão ser digitados: 5, 9, 4, 7, 3. Aí, o maior valor é o 9, está na linha 0, coluna 1. Eu posso até alterar o valor, eu vou executar agora, colocar outros valores, tá? Vou colocar, por exemplo, uma sequência lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rápido. Deixa eu executar de novo. Acabei dando um enter aqui.
posso colocar qualquer valor. E vejo agora, o maior valor é o 6, está na linha 1, coluna 1. Aqui, o 6. O 6 está na linha 1, que a linha é 0, 1, né? O índice. E na coluna 2, porque o índice... vejam que ele segue o que está no índice, tá? O que está no índice. Ah, mas nós não enxergamos assim, né? Nós enxergamos a linha contando a partir de 1. Se eu quero que exiba exatamente, né, igual como a gente enxerga, né? Aqui, primeira linha, segunda linha. Então, seria a coluna 2, né? E a coluna seria a coluna 3. Basta eu somar mais 1, tá? Se eu quero que exiba exatamente, né, como a gente enxerga e não o índice, basta eu somar mais 1, tá? Se eu somar mais 1, vai mostrar como nós enxergamos, tudo bem? E linha e coluna é baseado no índice do C++, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu somo mais 1, aí ele vai analisar conforme você enxerga, né? Linha 1, linha 2, perdão, né? Porque aqui é a primeira linha e aqui é a segunda linha, né? Então está na linha 2 e a coluna 3, né? Aqui está a primeira coluna, aqui está a segunda coluna, né? E aqui está a terceira coluna. Ele está na terceira coluna. Aí está como a gente enxerga, mas eu somei mais 1 porque o C++, né? O índice sempre começa com 0, né? Tanto de linha quanto de coluna, tá? Eu vou só repetir aqui os valores para poder guardar essa informação lá no nosso material, tá? 591473. Guardar essa tela no nosso material. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo bem? Tudo bem, professor. Ainda estão por aí? Bom, a gente vai parar por aqui, né? Já tá bom, né? Quase 2 horas já aí na vida. Aí a gente volta na próxima quinta-feira, tá bom? Eu já disponibilizei lá no material. Deixa eu só parar aqui a gravação.